50 anos depois, episódios da história do cristianismo no século II. Romance ditado pelo espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Continuação do capítulo 2, Um anjo e um filósofo. Mas vendo que os olhos da jovem se umedeciam, e adivinhando-lhe as comoções penosas e constrangedoras, em face daquelas confidências, atraiu-a num beijo de encontro ao coração, murmurando-lhe ao ouvido em tom carinhoso: Não temas os julgamentos do avôzinho, inteiramente devotado ao teu bem-estar. Revela-me tudo sem omitir detalhe algum da verdade, por mais dolorosa que ela seja. Saberei compreender a tua alma acima de tudo. Ainda que as tuas aspirações amorosas e os teus sonhos áureos de menina hajam pousado no ser mais abjeto e desprezível, não te amarei menos por isso, e confiando em ti mesma, saberei respeitar a tua dor e a tua dedicação. Confortada com aquelas palavras que deixavam transparecer generosidade e sinceridade absolutas, Célia prosseguiu. Faz 2 anos que papai nos levou em uma de suas excursões encantadoras pelo lago extenso na região onde possuímos a nossa casa. Além de mim, da mamãe e da Elvídia, ia conosco um jovem escravo adquirido na véspera, e o qual, em vista de sua perícia nos remos, auxiliava a tarefa de abrir caminho ao longo das águas. Ciro, chamava-se esse escravo de 20 anos, que a vontade do céu deliberou fosse parar em nossa casa. Íamos todos alegres observando a linha do horizonte e o recorte das nuvens no claro espelho das águas marulhantes. De vez em quando, Ciro me dirigia o olhar lúcido e calmo, que me produzia uma emoção cada vez mais intensa e indefinível. Quem poderá explicar esse mistério santo da vida? Dentro desse divino segredo do coração, basta às vezes um gesto, uma palavra, um olhar, para que o espírito se algeme a outro para sempre. Fez uma pausa na exposição de suas reminiscências e, observando-lhe a emotividade a desbordar dos olhos úmidos, Quinéio Lúcio animou-a. Continua, filhinha, faço questão de ouvir e sentir a tua história toda. Nosso passeio, prosseguiu ela com os olhos da alma mergulhados no painel de suas mais íntimas recordações. Corria sereno e sem tropeços, quando em dado instante se levantou uma onda larga, impelida pelo vento forte. Um abalo mais violento, justamente no ponto onde me instalara, fez-me cair, absorta nos meus pensamentos de borco no seio espesso das águas. Ainda ouvi os primeiros gritos de mamãe e da irmãzinha, supondo-me perdida para sempre, mas quando me debatia inutilmente para vencer o peso enorme que me oprimia o peito sob a massa líquida, senti que 2 braços vigorosos me arrancavam do fundo lodoso do lago, trazendo-me à tona, mercê de um desesperado e imenso esforço. Era Ciro, que me salvara da morte com o seu espírito de sacrifício e lealdade, conquistando com esse ato espontâneo a gratidão sem limites de meu pai e de todos nós um reconhecimento carinhoso e sincero. No dia imediato, meu pai concedeu-lhe a liberdade, muito comovido pelos sucessos da véspera. No instante de sua emancipação, o jovem liberto beijou-me as mãos com os olhos úmidos, na sua gratidão profunda e sincera, conservando-me, meu pai, em nossa casa, como serviçal prestimoso e livre, quase um amigo, se outras fossem as condições do seu nascimento. Ciro, porém, não me conquistou somente gratidão e estima a toda prova, como também o meu afeto da alma, espontâneo e profundo. Em tardes serenas e claras, sob as árvores do pomar, contou-me a sua história singular, cheia de episódios interessantes e comovedores. Em tenra idade, vendido a um rico senhor, que o conduziu desde logo ao país do Ganges, terra misteriosa e incompreensível para os romanos, ali teve ocasião de conhecer os princípios populares de consoladoras
filosofias religiosas. Nessa região do Oriente, cheia de segredos confortadores, ele aprendeu que a alma não tem apenas uma existência, mas vidas numerosas, mediante as quais adquire novas faculdades, purificando-se ao mesmo tempo dos erros do passado em outros corpos, ou redimindo-se das aflições no doloroso resgate dos crimes ou desvios do seu passado. Todavia, após a aquisição desses conhecimentos, foi levado à Palestina, onde se saturou dos ensinos cristãos, tornando-se adepto fervoroso do Messias de Nazaré. Então, era de ver-se como a sua palavra se impregnava de inspiração divina e luminosa. Apaixonado pelas ideias generosas que trouxera do ambiente religioso da Índia acerca dos formosos princípios da reencarnação, sabia interpretar com simplicidade e clareza de raciocínio, para mim, muitas passagens evangélicas, algo obscuras para o meu entendimento, qual aquela em que Jesus afirma que ninguém poderá atingir o reino do céu sem nascer de novo. Fosse ao crepúsculo langoroso da Palestina, fosse ao luar caricioso das suas noites estreladas, quando descansava das fadigas do trabalho diuturno, falava-me ele das ciências da vida e da morte, das coisas da terra e do céu, com os dons divinos da sua inteligência, mantendo meu espírito suspenso entre as emoções da vida física e as gloriosas esperanças da vida na vida espiritual. Enlevada pela doce carícia de suas expressões e gestos de ternura, afigurava-se-me ele a alma gêmea do meu destino, reservada por Deus a me estimar e compreender desde as vidas mais remotas. Durante 1 ano e meio, a vida nos correu em mar de rosas, porque nos amávamos intensamente. Em nossos idílios calmos, falávamos de Jesus e de suas gloriosas glórias divinas, e quando eu lhe suscitava a possibilidade da nossa união à face desse mundo, Ciro ensinava-me que deveríamos esperar a felicidade no reino do Senhor, alegando que na terra não era possível um matrimônio feliz entre um escravo miserável e uma jovem patrícia. Por vezes, entristecia-me com as suas palavras, despidas de esperança terrena, mas as suas inspirações eram tão elevadas e tão puras que num relance sabia o seu coração levantar o meu para as jornadas da fé que levam a tudo esperar, não da terra ou dos homens, mas do céu e do amor infinito de Deus. O valoroso ancião tudo ouvia sem um reproche, embora sua atitude mental se caracterizasse pela mais funda consternação. Observando que a neta fizera uma pausa na encantadora e triste narrativa, Quinéio Lúcius interrogou-a com benevolência. Qual a atitude desse rapaz para com teu pai? Ciro admirava-lhe a generosidade franca e espontânea, revelando no íntimo a mais santa gratidão pelo seu ato de fraternidade, quando o alforriou para sempre. A todo propósito, ensinava-me a respeitá-lo cada vez mais e a lhe realçar as qualidades mais elevadas. Falava-me constantemente de suas atitudes generosas com entusiasmo, admirando-lhe a dedicação ao trabalho e a singular energia. E Elvídio nunca soube do teu amor? Perguntou o avô admirado. Soube sim, respondeu Célia humildemente. Contar-vos-ei tudo sem omitir um só detalhe. Em nossa casa havia um chefe de serviço que dirigia as atividades de todos os servos da família. Pausanias era um coração amigo do escândalo e nada sincero. Meu pai, atendendo à necessidade de viajar constantemente, conservava-o quase como mandatário de sua vontade em função dos seus numerosos interesses, e Pausanias muitas vezes abusou dessa confiança generosa para estabelecer a discórdia em nosso lar. Observando a minha intimidade com o jovem liberto, cujos dotes morais tão fortemente me haviam impressionado o coração, esperou certa feita o regresso de meu pai de uma viagem à Idumeia
envenenando-lhe então o espírito com insinuações caluniosas da minha conduta. E o que fez Elvídio? Interrogou o velhinho bruscamente, cortando-lhe a palavra, como se adivinhasse o desenrolar de todas as cenas ocorridas à distância. Repreendeu minha mãe, asperamente, inculpando-a, e chamou-me à sua presença de maneira que lhe recebesse as admoestações e conselhos necessários, sem jamais permitir que eu lhe expusesse tudo, com a sinceridade e franqueza com que o faço agora. E quanto ao liberto, perguntou Quinéio Lúcio, ansioso por conhecer o desfecho do caso. Mandou pô-lo a ferros, ordenando a Pausanias lhe aplicasse a punição que julgasse necessária e conveniente. Atado ao tronco, Ciro foi açoitado várias vezes pelo crime de me haver ensinado a amar pelo coração e pelo espírito, com o mais carinhoso respeito a todas as tradições do mundo e da família no altar do devotamento silencioso e do sacrifício espiritual. No segundo dia dos seus indizíveis padecimentos, consegui avistá-lo apenas da vigilância extrema que todos resolveram exercer sobre os meus passos. Como nos dias de nossa tranquilidade feliz, Ciro recebeu-me com um sorriso de ventura, acrescentando que eu não deveria alimentar nenhum sentimento de amargor pela decisão de meu pai, considerando que o seu espírito era bom e generoso e que, se não podíamos quebrar preconceitos milenários da terra, também não deveríamos dar guarida a pensamentos de ingratidão. O sofrimento, porém, prosseguia a jovem, enxugando as lágrimas de suas reminiscências, era dilacerante para minha alma. Reconhecendo a situação penosa daquele que polarizava todas as minhas esperanças, cheguei a maldizer sinceramente da minha posição de afortunada. Que me valiam os mimos da família e as prerrogativas do nome que me felicitava, se a alma gêmea do meu destino estava encarcerada em pavorosa noite de sofrimentos? Expus-lhe, então, minha tortura íntima e os meus amargurados pensamentos. Ciro ouviu-me com resignação e brandura, respondendo-me depois que ambos tínhamos um modelo, um mestre, que não era deste mundo, e que o Salvador nos guardaria no céu um ninho de ventura, se soubéssemos sofrer com resignação e simplicidade à maneira dos bem-aventurados de sua palavra sábia e doce. Acrescentou que o Cristo também amara muito e, entretanto, perlustrou os caminhos da incompreensão terrestre sozinho e abandonado. Se éramos vítimas de um preconceito de perseguições, tais sofrimentos deviam ser justos, por certo, dados os desvios do nosso passado espiritual de eras prístinas, acrescentando que Jesus se sacrificara pela humanidade inteira, embora de coração imaculado, como lírio e manso como cordeiro. Que valem nossos sofrimentos comparados ao dele no alto da cruz da impiedade e da cegueira humanas? Dizia-me valorosamente: Célia, minha querida, levanta os olhos para Jesus e caminha. Quem melhor que nós poderá compreender esse doce mistério do amor pelo sacrifício? Sabemos que os mais felizes não são os que dominam e gozam neste mundo, mas os que compreendem os desígnios divinos, praticando-os na vida, ainda que nos pareçam as criaturas mais desprezíveis e mais desventuradas. Além disso, querida, para que os que se amam pelos laços sacrossantos da alma, não existem preconceitos nem obstáculos no espaço e no tempo. Amar-nos-emos assim constantemente, esperando a luz do reino do Senhor sempre. Sou agora o penoso instante da separação, mas aqui ou além estará sempre viva em meu peito, porque hei de amar-te toda a vida como o verme desprezado que recebeu o suave sorriso de uma estrela. Poderão acaso separar-nos
os que caminham com Jesus através das névoas da existência material? Não prometeu o Mestre o seu reino ditoso a quantos sofressem de olhos voltados para o amor infinito do seu coração? Sejamos conformados e tenhamos coragem. Além destes espinhais, desdobram-se estradas floridas, onde repousaremos um dia sob a luz do ilimitado. Se sofremos agora, deve haver uma causa justa, oriunda de tenebroso passado, em sucessivas existências terrenas. Mas a vida real não é esta, e sim a que viveremos amanhã no ilimitado plano da espiritualidade radiosa. Enquanto as suas expressões consoladoras me retemperavam o ânimo combalido, via-lhe o rosto macerado e os cabelos empastados de copioso suor, que me deixavam entrever um sofrimento físico martirizante e infinito. Embora sua palidez extrema, Ciro me sorria e confortava. Sua lição de paciência e fé embalsamou-me o coração, e aquela corajosa serenidade devia constituir, para mim, precioso incitamento à fortaleza moral em face das provas. Consolei-o então do melhor modo, testemunhando-lhe minha compreensão funda e sincera, enquanto ao sentido daquelas palavras de bondade e ensinamento, compreensão que eu guardaria no imo para sempre. Prometemo-nos reciprocamente a mais absoluta calma e confiança em Jesus, bem como eterna fidelidade nesse mundo, para nos unirmos um dia nos céus. Terminados os rápidos minutos que consegui para falar ao encarcerado, reconstituí as energias interiores da minha fé, enxugando corajosamente as próprias lágrimas. Procurei minha mãe, implorei sua intercessão afetuosa, de modo a cessarem as cruéis punições que Pausanias impusera ao bem-amado de minha alma, dando-lhe ciência dos quadros penosos que presenciara. Ela comoveu-se profundamente com a minha narrativa e obteve de meu pai a ordem para que Ciro fosse libertado, sob certas condições que, apesar de penosas, constituiriam para mim um brando alívio. Que condições? Perguntou Cnéio Lúcio admirado ante o romance comovedor da neta, cujos 18 anos atestavam a mais profunda intensidade de sofrimento. Meu pai acedeu, sob a condição de que não mais avistasse o jovem liberto para qualquer despedida, providenciando na mesma noite para que ele fosse escoltado por 2 escravos de confiança até Cesareia, em cujo porto deveria ser internado numa galera romana, desterrado a critério dos que a comandavam. E chegaste, filha, a alimentar algum rancor contra Euvídio, em face da sua situação? Não, respondeu com espontânea sinceridade. Se tivesse de alimentar qualquer rancor, seria contra o meu próprio destino. Aliás, Ciro ensinava-me sempre que não podem caminhar para Jesus aqueles que não honrarem pai e mãe, de acordo com os preceitos divinos. Cnéio Lúcio encontrava-se eminentemente surpreendido quando Euvídio lhe solicitara a intervenção moral junto da neta. Longe estava de presumir tão doloroso romance de amor num coração de 18 anos cheio de juventude e de piedade. Seu espírito, que conhecia o vírus destruidor que operava a decadência da sociedade, mergulhada num abismo de sombras, extasiava-se com aquela narrativa simples de um amor doce cristão que aguardava pacientemente o céu para todas as suas realidades divinas. Nenhuma voz da mocidade ainda lhe falara assim, com tanta pureza à flor dos lábios. Admirado e enternecido, descansou a face enrugada, na mão direita meio trêmula, entregando-se a uma longa pausa para coordenar as ideias. Ao cabo de alguns minutos, notando que a neta aguardava ansiosa sua palavra, perguntou com a mesma benevolência: Minha filha, esse jovem escravo jamais abusou da tua confiança ou da tua inocência? Ela fixou nele os olhos serenos, cujo fulgor cristalino podiam ler-se
uma candidez e sinceridade a toda a prova, exclamando sem hesitar: nunca, jamais Ciro permitiu que os meus próprios sentimentos pudessem tisnar-se de qualquer tendência menos digna. Para demonstrar-vos a elevação de seus pensamentos, quero contar-vos que um dia, quando conversávamos à sombra de velha oliveira, notei que sua mão pousara levemente em meus cabelos, mas, no mesmo instante, como se nossos corações se deixassem levar por outros impulsos, retirou-a dizendo-me comovido: Célia querida, perdoa-me. Não guardemos qualquer emoção que nos faça participar das inquietações do mundo, porque um dia nos beijaremos no céu, onde os clamores da malícia humana não poderão atingir-nos. Quinéio Lúcio contemplou de frente a neta, cuja sinceridade diamantina lhe irradiava dos olhos cândidos e valorosos, exclamando: sim, minha filha, o homem a quem te consagras possui um coração generoso e diferente do que se poderia presumir no peito de um escravo, ao inspirar-te um amor tão distante das concepções da mocidade atual. E acentuando as palavras como se quisesse imprimir-lhe nova força, com vistas a si mesmo, continuou após ligeira pausa: além disso, essa nova doutrina, qual aceitaste, deve conter uma essência profunda, dado um maravilhoso elixir de esperança que destila nas almas sofredoras. Acredito agora que Ovídio não sondou bastante o assunto para conhecer a questão nas suas facetas numerosas. É verdade, avô, respondeu confortada, como se houvesse encontrado um bálsamo para suas feridas mais íntimas. Meu pai, a princípio, não receava que analisássemos os estudos evangélicos, considerando-os perigosos. Somente depois das intrigas de Pausanias, supôs que as doutrinas do Cristo me houvessem acarretado qualquer deficiência mental, em virtude da minha inclinação pelo jovem liberto. Sim, teu pai não poderia entender um sentimento dessa natureza no teu espírito de moça afortunada. Mas ouve, já que me falaste com uma ponderação que não admite reprovações ou corretivos, quais são as tuas perspectivas de futuro? Sobre tua irmã, teus pais já me falaram dos planos assentados. Daqui a alguns meses, depois de completar sua educação, na atualidade romana, Euvídia esposará Caio Fabrícios, cuja afeição a conduzirá a um dos postos de maior relevo social, de acordo com os nossos méritos familiares. Mas, a teu respeito, perseverarás, porventura, nesses sentimentos? Meu avô respondeu com humildade. Caio Fabrícios, com seus 35 anos, maturados, cheios de delicadeza e generosidade, há de fazer a aventura de minha irmã, que bem o merece. Perante Deus, Euvídia fez jus às sagradas alegrias da construção de um lar e de uma família. Junto do seu coração pulsará um outro, que lhe enfeitará a existência de mimos e ternuras. Quanto a mim, pressinto que não obterei a felicidade como a sonhamos nesta vida. Desde a infância, tenho sido triste e amiga da meditação, como se a misericórdia de Jesus estivesse a preparar-me em todos os ensejos para não faltar aos meus deveres espirituais no instante oportuno. E fixando no ancião um olhar percussiente e calmo, prosseguiu. Sinto pesar-me no coração muitos séculos de angústia. Devo ser um espírito muito culpado que vem a este mundo de maneira a redimir-se de passados tenebrosos. Desde a Palestina, minhas noites estão povoadas de sonhos estranhos e comovedores, nos quais ouço vozes carinhosas que me exortam à submissão e ao sacrifício. Acusada de cristã no seio da família, sinto que todos os meus carinhos ficam sem retribuição e todas as minhas palavras afetuosas morrem sem eco. Dou-me, porém, por imensamente venturosa em acreditar que o vosso coração vibra com o meu. Compreendo-me as intenções e os pensamentos. Compreendendo-me as intenções e os pensamentos. Como se lobrigasse melancolicamente o caminho de sombras do porvir,
Desdobrado ante os seus olhos espirituais, Célia continuou a falar para o coração enternecido do velho avô que a idolatrava. Sim, nos meus sonhos proféticos tenho visto uma cruz a que me devo abraçar, com resignação e humildade. Experimento no coração um peso enorme, avôzinho. Por vezes inúmeras, vislumbro à minha frente quadros penosos que devem radicar nas minhas existências pregressas. Presinto que nasci nesse mundo para resgatar e redimir-me. Quando oro e medito, chegam-me ao raciocínio as ponderações da alma ansiosa. Não devo aguardar primaveras risonhas nem flores de ilusão, que me fariam esquecer a via dolorosa do espírito destinado à redenção, mas sim invernias de dor e provas ríspidas em dias de lutas ásperas, que hão de me reconduzir a Jesus com a divina claridade da experiência. Quinéio Lúcio tinha os olhos molhados de lágrimas ante as palavras comovedoras da neta, que desde criança lhe conquistara o coração. Filha, exclamou-me com bondade, não posso compreender tamanho desalento num coração da tua idade. O nome de nossa família não permitirá tal abandono de ti mesma. Entretanto, caro avô, não desdenharei a realidade dolorosa do sacrifício, sabendo de antemão que a sua taça me está reservada. E nada esperas da terra, no que se refere à possível felicidade neste mundo? A felicidade não pode estar onde a colocamos, com a nossa cegueira terrestre, mas no compreendermos a vontade divina que saberá localizar a ventura para nós, como e quando oportuna. Não temos uma só vida, teremos muitas. O segredo da alegria reside em nossa realização para Deus através do infinito. De etapa em etapa, de experiência em experiência, nossa alma caminhará para as glórias supremas da espiritualidade, como se fizéssemos a laboriosa ascensão de uma escala rude e longa. Amar-nos-emos sempre, meu avô, através dessas numerosas existências. Elas serão como anéis na cadeia de nossa união ditosa e indestrutível. Então, mais tarde vereis que a vossa neta, dentro da sua realidade espiritual, se encontrará convosco com a mesma compreensão e com o mesmo amor imperecível na região da felicidade real que a morte nos descerrará com os seus sepulcros de cinzas dolorosas. Atualmente, aos vossos olhos, serei talvez sempre triste e desventurada. Mas no íntimo, guardo a certeza de que as minhas dores constituem o preço da minha redenção para a luz da eternidade. Segundo me falam os augúrios do coração em suas vozes silenciosas e secretas, não terei um lar constituído especialmente para a minha aventura nesta vida. Viverei incompreendida, de coração dilacerado, no caminho acerbo das lágrimas remissoras. O sacrifício, porém, será suave, porque na sua exaltação sinto que encontrarei a estrada luminosa para o reino da verdade e do amor que Jesus prometeu a todos os corações que confiassem no seu nome e na sua misericórdia bendita. Os olhos de Célia elevaram-se para o alto, como se o espírito aguardasse ali mesmo, junto do velho avô, as graças divinas vislumbradas pela sua crença, cheia de luminosidade e de esperança. Quinéio Lúcio, todavia, aconchegou-a de mansinho ao coração, como se o fizesse a uma criança, falando-lhe com acentuada ternura. Filhinha, estás cansada. Não te justifiques por mais tempo. Conversarei com o Ovídio a respeito dos teus mais íntimos pensamentos e elucidarei a tua situação perante o seu conceito. E chamando Márcia, a filha mais velha, que representava junto de sua velhice confortada o papel de anjo tutelar e carinhoso, o respeitável Patrício acentuou. Márcia, nossa pequena Célia precisa de tranquilidade e repouso físico. Conduze-a ao teu quarto e fala-a descansar.
A neta beijou-lhe ternamente a fronte, retirando-se com a tia, amável e generosa, que quase a tomou nos braços, conduzindo-a para o interior. A noite já ia adiantada, encheu o céu romano de caprichosas fulgurações. Quinéio Lúcio, absorto em profundos cismares, abismou-se num mar de conjecturas. Seu velho coração estava exausto de palpitar na incompreensão dos arcanos do mundo. Também fora jovem e também nutrira sonhos. Na juventude longínqua, muita vez aniquilara as aspirações mais nobres e os propósitos mais generosos ao tumultuoso embate das paixões materializadas e violentas. Somente as brisas cariciosas da reflexão na idade madura lhe haviam sazonado as concepções espirituais a caminho de uma compreensão cada vez maior da vida e das suas leis profundas. Desde que se habituara a meditar sinceramente, assombravam-lhe o espírito os fantasmas da dor e os espantosos contrastes dos destinos humanos. Apesar de arraigado às tradições mais puras dos antepassados, e não obstante havê-las transmitido com fidelidade e amor aos descendentes, seu coração não podia aceitar toda a verdade divina encarnada em Júpiter, símbolo antigo que consubstanciava todas as velhas crenças. Desejoso de propiciar uma lição àquela criança, na sua freima educativa, fora ao seu espírito, que se abalara e comovera ante as novas concepções que lhe provinham dos lábios puros de um anjo. Ele, que se habituara a investigar as causas profundas da dor e a sentir os padecimentos de quantos soluçavam no cativeiro, acabava de receber uma chave maravilhosa para solucionar os caprichosos enigmas do destino. A visão das existências sucessivas, a lei das compensações, as estradas do resgate espiritual pela expiação e pelo sofrimento eram agora patentes ao seu raciocínio como soluções providenciais. Sua cultura, dos seus autores gregos, faziam sentir-se que o assunto não lhe era totalmente estranho, mas a palavra carinhosa e convincente da neta, testemunhando-lhe a verdade com os seus próprios padecimentos prematuros, abria-lhe à mente nova senda para todas as cogitações em tal sentido. Reclinado no divã do ara doméstica, seus olhos contemplavam a imagem soberba de Júpiter Stator, talhada em marfim, no centro dos outros deuses de sua família e de sua casa, com o coração tomado de angústia. Levantou-se e andou pausadamente em torno dos nichos adornados de luzes e flores. A imagem de Júpiter já não lhe despertava os mesmos sentimentos de piedosa veneração como nas noites anteriores. Ante as revelações suaves e profundas de Célia, experimentava no íntimo a amargurosa suspeita de que todos os deuses de seus ascendentes respeitáveis estavam rolando dos altares, confundindo-se no torvelinho de desilusões das velhas crenças. De alma opressa, o patrício venerando observava que novas equações filosóficas e religiosas apossavam-se precipitadamente do seu coração. Em seguida, receoso e aturdido, Quinéio Lúcio escutava no íntimo o doce rumor de uns passos divinos. Parecia-lhe que a figura suave e enérgica do profeta de Nazaré, cuja filosofia de perdão e de amor conhecia através das pregações então correntes, surgia no mundo para estilhaçar todos os ídolos de pedra, a se assenhorear do coração humano para sempre. O respeitável ancião, se era amigo da verdade, não o era menos do sagrado depósito das tradições austeras. No compartimento consagrado às divindades do lar, sentiu que o ambiente lhe asfixiava o coração e o raciocínio. Instintivamente abriu uma das amplas janelas mais próximas, por onde o ar da noite penetrou em rajadas, refrescando-lhe a fronte atormentada. Debruçou-se para contemplar a cidade quase adormecida. Sua conversa com a neta pareceu-lhe haver durado um tempo indefinido. Tão grande fora o efeito das suas asserções profundas e empolgantes. De olhos úmidos,
contemplou o curso do Tibre em toda a paisagem que o olhar abrangia, descansando o pensamento abatido nos efeitos de luz que a claridade lunar operava caprichosamente sobre as águas. Por quantas horas contemplou as constelações fulgurantes, sondando os mistérios divinos do firmamento? Somente muito depois, aos albores da madrugada, a voz cariciosa de Márcia veio despertá-lo em suas cogitações graves e intensas, convidando-o a recolher-se. Quinéio Lúcius dirigiu-se então para o quarto, a passos vagarosos, a fronte vincada de angústia, olhos fundos e tristes, como alguém que houvesse chorado amargamente.